Então vamos entender primeiro qual é a dimensão do problema, assim, qual é a importância, a prevalência de hipertireoidismo, de doença de Graves em crianças e adolescentes. A condição parece ser bem menos frequente do que na idade adulta, né? A gente sabe que a doença de Graves ela tem uma incidência maior a partir da segunda, terceira década de vida, né? Então, na criança, quanto mais jovem, menos frequente é você achar que tem hipertireoidismo por doença de Graves. Então, cabe mais interpretar se o teste está errado, se tem outro diagnóstico diferencial ali naquela condição, porque Graves é bem frequente nessa primeira infância, principalmente, né? De todos os casos de doença de Graves, aproximadamente 5% vão ocorrer na infância. Então, 95% é como se a gente estivesse comparando DM1 com DM2, até um pouco menos frequente ainda, né? Você pegar a doença de Graves na infância. Então, assim, é raro, mas acaba sendo um quadro um pouquinho mais florido, chama mais atenção, a criança tem um pescoço menor, tem uma tireoide menor, aparece mais bócio, então tem umas particularidades aí que a gente tem que falar. Ô, Luciano, e já que você falou em DM1, lembrar que crianças com doença autoimune né, vão ter uma maior chance de ter doença de Graves. Então, a doença de Graves ela vai ser mais prevalente, que tem diabetes tipo 1, crianças com doença celíaca. Uma outra situação é síndrome de Down, que aumenta também o risco de doença de Graves em crianças, ou crianças com história familiar de principalmente pacientes de primeiro grau de doença de Graves. Né? Então, 15% dos casos de doença de Graves em crianças, você vai encontrar algum parente de primeiro grau que tem a doença. Maravilha. Se a gente for estratificar por faixa etária, a partir de 15 anos, né, adolescentes com mais de 15 anos teriam incidência maior. Entre 5 e 15 anos seria ali intermediário, e abaixo de 5 anos realmente é bem mais raro que a doença de Graves. E aí lembrar de fazer sempre, como você não falou, diagnóstico diferencial nesses casos. Outra coisa também é a proporção de homem para mulher. A gente sabe que a doença de Graves no adulto é mais comum em mulher. Isso também é verdade na criança e no adolescente. Agora, quanto mais jovem, menor a diferença. Né? Então, abaixo de 5 anos é mais prevalente em meninas do que em meninos, mas essa diferença ela é bem menor. À medida que vai entrando na adolescência, ficando mais velha, vai tendo um distanciamento. Segunda década de vida, quando vai se aproximando daquilo que a gente observa na população adulta. Isso. Maravilha.